Oi, bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma medida. Hoje vamos trabalhar a medida de capacidade. O que é medida de capacidade? É a medida que utilizamos para medir os líquidos. Às vezes algumas outras coisas também, como farinha, fubá, também dá para medir. Porém, a maior parte das medidas de capacidade são utilizadas para medir os líquidos. Então, nós temos como medida padrão, unidade padrão, o litro. O litro é a unidade padrão usada para medir as capacidades. Então, eu compro leite, eu compro água sanitária, eu compro detergente, eu compro desinfetante. Qualquer líquido que a gente vai comprar, a medida utilizada é o litro, ou então o ml, que significa mililitro. Então, o litro dividido em 10 partes, nós vamos ter o decilitros. Dividido em 100 partes, os centilitros. Dividido em 1000 partes, o mililitro. A mesma situação das medidas de comprimento, porém com litro, né? 10 litros formam um decalitro. 100 litros formam o hectolitro. E 1000 litros formam o quilolitro. O quilolitro é igual a 1000 litros. Então, eu tenho aqui a tabelinha. Você tem aí na sua folha, só que eu quero que você faça uma correção para mim. Na sua folha ficou um erro de digitação. Desse lado daqui, eu tenho os submúltiplos. Corrija aí para mim, por favor, na sua folhinha. E desse lado aqui, eu tenho os múltiplos. Os múltiplos são os maiores, os submúltiplos são os menores. Vocês fazem a correção, por favor? E aí, na sua folhinha, você tem a divisão certinha aí, né? Você tem aí que 1 litro é igual a 1000 ml, são as duas mais utilizadas, o litro e o ml. E é com ela que nós vamos trabalhar agora, com essas duas. Então, nós vamos trabalhar com quais medidas, professora? Litro e mililitro, nesse momento que eu vou passar para vocês aqui. Eu tenho aqui para vocês observarem uma xícara. Essa xícara tem um líquido aqui dentro e esse líquido é equivalente a 250 ml, ou seja, 1/4 do litro. Ah, professora, como é que eu sei que isso é verdade? Eu tenho um copo graduado aqui, e esse copo graduado, né, aqui nessa parte, não sei se dá para você ver porque é clarinho, né? A gente tem aqui 250 ml. E eu vou despejar aqui esse líquido, e foi dessa forma que eu descobri que essa xícara aqui tem 250 ml, porque aí eu vou olhar aqui e tá certinho no 250. Não dá para eu mostrar para você, senão vai derramar. Por que que isso aqui é 1/4 do litro? Porque se eu pegar 4 xícaras dessa, eu vou conseguir formar o litro, porque 250 mais 250 vai dar 500 ml. 500 ml é o meio litro. Mais 500 ml vai dar 1 litro. Então, 4 xícaras é 1000 ml. 1000 ml é igual a 1 litro. Essa vasilha aqui, até o risquinho aqui, ó, cabe meio litro. E o que é meio litro? O que que a gente compra em forma de meio litro? Eu compro, por exemplo, veja, olha só. Olha a medida que tem aqui, 500 ml, ou seja, metade do litro. E o que é que eu compro em litro? Tanta coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um amaciante. Esse amaciante, a medida dele, 2 litros. E medidas menores que o litro? Como é que eu compro? O que é que eu compro? Eu compro, por exemplo, o soro fisiológico, que tem a medida equivalente a 240 ml. Também posso comprar a acetona. A acetona tem 100 ml. Isso aqui é a capacidade desses vidros. Então, qual é a capacidade de cada um deles, pessoal? Esse aqui, 240. Esse aqui, 100 ml. Esse aqui, meio litro, sem deitar, meu filho. Ou então, 500 ml, que é a mesma coisa, meio litro e 500 ml. Essa xícara, 250 ml. Vou derramar o líquido aqui novamente. Então, observe que o líquido ganha a forma da vasilha onde ele está. Se a vasilha for quadrada, ele vai ter o formato quadrado, porque ele não tem formato definido. Não é isso? Então, nós temos aí a nossa medida de capacidade,
que é equivalente àquilo que eu uso para medir os líquidos. Ô, professora, você disse que fubá dá para medir no litro. Na feira, quando a gente vai, a feira lá embaixo, né, no centro da cidade, geralmente as pessoas que vêm da zona rural medem o fubá e a farinha em latas de 2 litros, por exemplo, de 1 litro, né? 1 litro equivale a meio prato que eles falam lá, né? Então, cada medida de capacidade no seu local. Se eu for no supermercado, eu não vou comprar farinha no litro. Mas se eu for à feira, eu posso comprar farinha no litro, sim. A 2 litros, eles chamam de um prato, que é uma vasilha quadrada, né? Que tem a capacidade para medir a farinha lá, equivalente a 2 litros. Ok, pessoal? Vocês observem aí que na aula da professora Silvana, ela também trabalha que o litro veio de uma figura geométrica que dá para ser preenchida. É um cubo que dá para poder preencher com os líquidos. Assim nasceu o litro. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido e vamos fazer a atividade para ver se ficou direitinho na sua mente, se você compreendeu, para poder usar depois no dia a dia. Beijos, até mais!